Cruzeiro tá no mercado aí para achar essas peças, viu, Valu? Fala, galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Time de volta aos treinamentos, o pensamento agora é o duelo diante da equipe do Vitória. Volante meia, treinou normalmente com o grupo. 2 atletas não foram a campo, fizeram treino físico à parte e vamos trazer informações de mercado, incluindo sobre volante, que recebeu consultas aí, mas prioriza sequência na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta manhã de quinta-feira e aí o time do técnico Leonardo Jardim começando a preparação. Vamos lá, porque o Cruzeiro voltou aos treinamentos na Toca da Raposa 2, começou a preparação para o duelo diante da equipe do Vitória, daqui uma semana, o jogo lá em Salvador, 7 horas da noite. Hoje na reapresentação, Christian, que inclusive está suspenso para este compromisso, e o Lautaro Dias fizeram um treino físico na parte interna da toca. O restante, todo mundo foi a campo, incluindo o Japa. O Japa treinou com o grupo de forma integral, totalmente recuperado, que continue assim, para que possa ser opção também para o técnico Leonardo Jardim no meio-campo. E quem deve continuar sendo opção no meio-campo é uma informação que a gente trouxe no nosso centraldatoca.com.br, é o volante Wallace. Isso porque ele recebeu sondagens neste mercado, pode até continuar recebendo, mas a ideia do Wallace, do staff neste momento, é seguir no Cruzeiro. O Wallace sabe que está longe de ser aquele jogador que o Cruzeiro contratou, que pagou uma grana importante, 42 milhões de reais, mas ele quer conquistar o espaço e provar que pode ajudar o Cruzeiro a conquistar os objetivos. O Wallace vem trabalhando normalmente à espera de uma nova chance com o técnico Leonardo Jardim. Então, a ideia do Wallace, a ideia do staff, eles priorizam neste momento uma sequência no Cruzeiro. Não querem desistir assim com um ano apenas de Cruzeiro, depois de tudo que foi feito para que ele viesse à Toca da Raposa 2. Então, é a informação que a gente tem. Claro, pode chegar algo interessante aí para todo mundo mais para frente e a história mudar. Mas hoje a posição é essa. O Wallace, que vinha aí de boas temporadas na Europa e quer jogar em alto nível aqui no Cruzeiro, tem contrato até dezembro de 2028 e foi uma das principais contratações do Cruzeiro na janela do meio do ano passado. Por falar em contratação, hoje mais cedo a gente trouxe aí uma desistência completa do Cruzeiro pelo Rinestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia. Isso porque o Atlético Nacional respondeu aos clubes interessados, e não era somente o Cruzeiro, o Botafogo queria também, não vai avançar, assim como o Cruzeiro, porque o Atlético Nacional pediu 10 milhões de dólares para vender o jogador, 20% de valia. Por exemplo, se você contrata por 10 e vende por 15, em cima dos 5 aí de valia, né, o clube colombiano teria direito a 20%. E além disso, só liberar o atleta em dezembro. Com isso, ninguém vai se interessar, penso eu, aqui do futebol brasileiro. Comprar agora, só receber em dezembro, o Cruzeiro tá fora. Informação que a gente tem é que o Botafogo também está fora. O atleta foi convocado aí para as eliminatórias, para jogar na seleção colombiana, deve se valorizar ainda mais, então o Cruzeiro já partiu para outros nomes, claro que são nomes aí trabalhados em sigilo pela diretoria do Cruzeiro, e vamos ver, mas é fato que essa posição o Cruzeiro quer um jogador de todo jeito na janela agora de meio do ano. A gente tem aqui um tema também para falar, o Valu até que levantou esse tema, né, Valu, que é qual recado o Cruzeiro dá ao mercado, dizendo quais as palavras que você usou, Valu? De certa forma, falando a respeito dos valores, né? Eu não diria que o Cruzeiro está limitando os seus valores, mas no caso do zagueiro, do Vitor Gabriel, a gente vai pagar até 3 milhões de dólares, o que seria bem interessante para o Internacional, e ele não é obrigado a fechar. Em 60% só. Isso. Diante dos 500 mil dólares. Você comprar por 500 mil dólares.
e algumas horas depois vender por 3 milhões, e também do Inestrosa, Samu. Isso, e também do Inestrosa, né? Queremos negociar 8 milhões de euros, mantendo 20% numa compra futura e para... 10 milhões, 10. 10 milhões, perdão. Mantendo 20% e para chegar só no final de 25. Obrigado. Então tem recados aí do Cruzeiro nesses comportamentos, né? A gente já falou aqui algumas vezes, inclusive, eu sei que muitos não vão gostar, né? Porque querem que o Cruzeiro saia em toda janela 150, 200, 250 milhões. Mas o Cruzeiro tem compromissos importantes para serem pagos, já fez investimentos importantes. O Leonardo Jardim entende que o Cruzeiro ele precisa de peças, dos chamados reforços pontuais. Claro que se aparecer aí um jogador que fica parecendo que o Leonardo Jardim ele quer só jogador barato, ou o departamento de futebol agora quer somente isso. Não, o departamento de futebol ele quer fazer um investimento avaliando quanto vale aquele ativo. E não, porque o mercado pediu, ele vai pagar. Eu tenho certeza aí que se o Leonardo Jardim fala pro Pedro e que o Inestrosa ele vale esse valor, o Pedro iria comprar o atleta. Mas o entendimento é que esse jogador, ele no início do ano estava sendo oferecido aí para alguns clubes. Ele foi oferecido para um clube do futebol brasileiro, não vou revelar aqui qual é o nome. Ele pertencia ao Columbus, né, Pedro, se não me engano. Isso, Columbus dos Estados Unidos. Isso. E a pedida era 2 milhões e 200 mil dólares no início do ano. E esse outro clube aí não ficou de avaliar, fez outros movimentos aí no mercado e passou. E agora, quem acompanha aí o mercado, eu estava conversando hoje com uma pessoa, ele me falou: Samuel, eu acho que esse jogador aí, estourando 6 milhões de euros, é um preço para se pagar, porque o que eles consideram também, ele já teve, foram 2 ou 3 saídas do país, com a base do Palmeiras 3, né? No caso do Palmeiras 3, ele joga no México, ele joga nos Estados Unidos e ele joga no Brasil durante as categorias de base. Ele chegou a trabalhar no período com o Abel ainda, Samuel, no Palmeiras. Ele chegou a treinar ali com um profissional. Pois então, como você paga um valor desse em um atleta e com essas condições ainda, né? Então o Cruzeiro vai contratar dentro das avaliações lá, mas preocupando sim com... Todo mundo tá vendo aí, né? Time comprando e não pagando... Hoje teve uma notícia da Argentina que o Botafogo não pagou 1 centavo do Thiago Almada. Então, esse tipo de notícia, eu espero não ver nunca mais aqui no Cruzeiro. E acho que o Pedro tem essa consciência também. Porque é obrigação, né? Salários em dia, tudo que você comprar, pagar. Mas a gente vê que isso é exceção no futebol, mesmo agora com o SAF, né? Então, o Cruzeiro tem muita coisa ainda para pagar. Tem contratações que foram parceladas, tem uma folha aí que já chegou em um patamar que há pouco tempo a gente não imaginava. E aí o Leonardo Jardim, com o departamento de futebol, pede contratações pontuais de jogadores que querem chegar e mostrar serviço. E no entendimento não precisa o elenco hoje de jogadores mais renomados. Já temos aí alguns importantes. Então é o recado que o Cruzeiro dá. E aí eu acho também que num primeiro momento, os times podem pedir mais. Mas vendo que a postura será essa, talvez o Cruzeiro colha aí alguma coisa em termos de valores, né? Não apareceu proposta, o Inter quer o Rafael Tolói, aí aparece um outro zagueiro. Eu acho que o Vitor Gabriel vai valer muito mais. Mas vai valer. E não vale. Aí é um direito do Inter. Não quero vender, eu aposto no meu ativo. Mas para hoje, com 20 jogos aí de profissional, um pouquinho mais do que isso, é um baita valor, inclusive. Eu considero, né? O Inter tem um direito. Por exemplo, a gente tem alguns jogadores aí que hoje eles vão valer 2, 3. Mas o Kaique, por exemplo, no início do ano, ele valia X. Hoje ele vale quanto de X, né? Muito mais, porque teve sequência e jogou. O Cruzeiro lá atrás, se recebesse uma proposta dessa, tinha todo o direito de falar: não, ele vai jogar, ele vai ganhar sequência e vai valer muito mais. O Inter pode fazer isso. Agora, cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas o Cruzeiro tá no mercado aí para achar essas peças, viu, Valu?